Olá, estudantes do segundo ano, bem-vindos para a nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática espaço rural e urbano. Mas antes de iniciarmos a nossa temática, nossos estudos sobre a nossa temática da nossa aula de Geografia de hoje, os nossos lembretes, recados, avisos, para você não perder nenhum momento das nossas aulas aqui no Educa Recife. Você provavelmente está assistindo esta aula através da TV, canal TV Nova Nordeste 22.2 e é ao vivo. Eu estou aqui em tempo real, falando para vocês, conversando com vocês, estamos interagindo aqui. E também tem a reprise que passa na TV mais tarde, depois no horário da tarde e também no horário da noite. A outra forma, a outra maneira, o outro caminho para você assistir as nossas aulas ao vivo e reprise, não só a minha aula, mas como também acompanhar a aula da professora Verônica, a aula da professora Esté, é através do aplicativo do Educa Recife. Você aproxima a câmera do seu aparelho de celular aí ao QR Code que está aparecendo aí, bem no cantinho da sua tela. Aproxima, ele vai direto lá para o aplicativo, você baixa o aplicativo, assiste as aulas ao vivo e também tem um repositório onde você assiste lá, as aulas são colocadas lá e você assiste, acompanha também as reprises. Sempre temos um professor, uma professora que fica no chat interagindo, conversando, passa aqui para o professor que está na aula, como é que está a participação de vocês no chat. Eu estava lá na aula da professora Esther, participando do chat. E na aula de Geografia está a professora Verônica. Vamos dar um olá para a professora Verônica e saber como é que está a participação dos nossos estudantes do segundo ano. Eu vi lá na aula da professora Esther que tinha alguns alunos. Será que vocês ainda estão aqui conectados com a gente? Olá, professora Verônica. Oi, tudo bom? Vamos lá. Tem aqui Anne, tem o William, estão participando já da sua aula, professora Eli. O William e a Anne já estavam lá na aula da professora Esté. Continua aqui com a gente. Fica conectado aqui com a gente, William e Anne, participando bem aí, ligadinho. Então, você baixa o aplicativo aí para participar aqui das aulas. A professora Verônica vai passando aí qualquer atividade de vocês, qualquer pergunta. Vocês vão dizendo aí qual a escola que vocês estudam e a gente vai se conhecendo. A outra forma é através do YouTube, que é lá no perfil do Educa Recife, que também são postadas as aulas do segundo ano. Você procura lá o perfil do segundo ano e vai encontrar todas as aulas. Essa aula aqui, como da professora Verônica, da professora Esther, mais tarde, você vai encontrar lá no YouTube, no perfil do Educa Recife, nas turmas do segundo ano. Você procura lá o perfil do segundo ano e você vai encontrar. Bom, o que aprenderemos na aula de hoje? Compreender o conceito de bairro, rua e cidade. Identificar características de espaço rural e urbano. Espaço urbano, as cidades são divididas em bairros. Por exemplo, a cidade do Recife, a nossa cidade aqui do Recife, possui 94 bairros. Bem grande, não é verdade? Pois é, a cidade aí, nossa cidade, ela é uma das maiores, se não a maior aqui do estado. Lembra, o estado é Pernambuco e a nossa cidade é Recife, existindo outras cidades aí no estado. Os bairros podem ser classificados como? Vamos aprender aí sim, os bairros, existem bairros aí específicos que eles são classificados aí de acordo com sua característica, é isso que a gente vai aprender. Residencial é aquele que concentra mais imóveis, casas, residências destinados à moradia do que a outros fins. Você olha assim, já deu uma volta aí no seu bairro, já verificou, tem mais casas, tem outros aí, objetos, outras formas de residência. A gente vai mais para frente aí, você vai identificando. Comercial, cujos empreendimentos são, na maioria, voltados para lojas, empresas e escritórios. Tem uma questão aí de venda, de comércio, tem mercadinho, tem escritório. Sim, às vezes você parece aí um prédio ou até mesmo
casas que parecem que são moradias, mas não são, são prédios aí que a gente chama de comerciais. Fica ali o escritório de alguma empresa, é ali uma área de trabalho. Pessoas vão ali não para morar, vão ali, ficam ali às 8 horas, o tempo determinado do trabalho, apenas para o trabalho. Fecha-se o escritório e elas vão para a sua moradia. Não é fixa, elas estão ali apenas ocupando aquele espaço para fins de trabalho, fazendo aí o comércio. Então, por isso que a gente fala assim que são, muitas vezes, locais, tem muitos prédios, mas são prédios comerciais, que às vezes é um prédio inteiro, onde só encontra-se escritório de várias empresas, ou mesmo ali se encontra-se de uma mesma empresa. Por isso fala de que algum bairro específico pode ter vários, não ter muito mais desse tipo do que de casas. Existem bairros inteiros onde só tem casas, como também existe que só tem aí para esse desenvolvimento aí do comércio, essa prática do comércio. Indústrias, existem bairros industriais, encontram-se em regiões mais afastadas da cidade. Como são áreas que precisam de um grande espaço, aí as empresas, né, ocupam muito espaço, e muitas vezes traz aí não tanto benefício para aquela comunidade, pois, como está aí na foto, tem produção de muito aí fumaça. Você já percebeu em alguma reportagem, já assistiu que muitas vezes moradores que têm uma residência próxima a alguma indústria reclamam disso. O ideal é que essas indústrias sejam afastadas dessas áreas onde tem muitas pessoas, onde as pessoas moram. E circula-se muitas pessoas, claro, as pessoas que trabalham lá na indústria. Como eu falei da questão da área comercial, essas pessoas vão para lá, para a indústria, passam um dia, mas elas não moram lá. Elas vão para exercer a sua função, o seu trabalho e voltam no final do dia para suas casas. São aqueles em que predominam as indústrias, as fábricas, nos bairros que necessitarem de áreas, como eu falei, de espaços bem maiores. A gente aqui no nosso estado tem, lá em Suape, tem várias indústrias enormes, tem áreas residenciais? Tem, mas elas são mais afastadas. Essa indústria lá de Suape é bem afastada aqui de Recife, mas porque precisam de áreas, pois lá se encontra-se uma área maior para essas indústrias ficarem, se estabelecerem. E tem também a questão dos bairros que predominam a história, eles são históricos, conjunto de casas, monumentos, edificações centenárias, podendo ser considerada como patrimônio histórico. Aqui a gente já conversou em aulas passadas de geografia sobre essa questão do histórico. Em Recife, né, a nossa cidade, tem muito isso, como ali o Marco Zero, são prédios históricos. Eu até falei recente em uma aula sobre esses prédios, uma aula de história, ainda falei da última aula de história sobre isso, mostrei algumas fotos que ficamos comparando. Você não lembra dessa aula, você vai lá, pesquisa, que você vai achar essa aula de história, que até fizemos uma comparação com as fotos do Recife antes e o Recife nos dias atuais. E vimos que observamos que alguns prédios não se modificaram. Eles ainda constituem da mesma forma como foram construídos lá décadas atrás. São considerados históricos, eles são tombados, quer dizer, eles não podem ser modificados. Pois ali eles contam um momento da história da cidade, guarda ali uma forma de um registro de um tempo que aconteceu na história daquela cidade. Outra cidade muito cheia, rica em patrimônio, esse tipo de prédio, de residência, é a cidade de Olinda. Lá, no sítio histórico de Olinda, não só casas como igrejas, mas a gente aqui está falando de bairro, mas de residência, de um conjunto. Existem casas ali que são tombadas, que não podem ser modificadas, elas continuam
da mesma forma, da mesma maneira que foram construídas aí há muito tempo atrás. São registros da história de um local. E, olha aí, conhecida como Cidade Alta de Olinda, é um exemplo de bairro histórico. Esse aí, se você não está identificando, é o Alto da Sé, bem histórico aí. E uma bela paisagem, para quem conhece, sabe aí que as casas, ali os prédios, não são tantos prédios, são mais casas, são residências que são muito grandes, inclusive, parecem prédios, mas são residências, são casas. Moram pessoas sim, algumas pessoas moram, outras são galerias de arte, artistas expõem aí as suas obras, tem um período do ano, a semana eles abrem suas casas, pois é casa e galeria, para expor a obra de arte aos visitantes. Os visitantes da cidade e muitos visitantes que vêm de fora prestigiar essa obra de arte em forma de casa. As ruas são vias públicas da cidade, onde circulam pessoas e veículos através das ruas, podendo chegar nas casas, prédios, lojas, escolas e parques. As ruas são diferentes umas das outras, por isso apresentam diversas formas: estreita, larga, comprida, curta e sem saída. Como é aí a sua rua? Se identifica aí se é estreita, larga, comprida, curta ou sem saída. Elas podem ser muito ou pouco movimentadas, com árvore ou sem árvores, com asfalto ou sem asfalto. Identificou aí como é sua rua? Escreve lá no chat que daqui a pouco eu vou perguntar à professora Verônica se vocês já identificaram aí, ou se vocês ainda estão aí querendo ouvir mais explicações para saber, para identificar. As avenidas, que são diferentes de ruas, as avenidas são muito mais largas, muito maiores. Você pode aí morar numa avenida. Sim, pode ser que aonde você mora seja uma avenida bastante movimentada, como são todas. As ruas já não são tão movimentadas, algumas são, mas a maioria não. Quem são movimentadas são as avenidas. São como as ruas, só que bem maiores. As calçadas, parte da via não destinada à circulação de veículos. Diferente das avenidas, que são aí as estradas aí, são para os carros. As calçadas são para o que chamamos de pedestre. E o trânsito reservado ao trânsito de pedestre. E, quando possível, a implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins. Nas calçadas encontramos os lixeiros, encontramos algum vaso aí com algum tipo de planta e também a sinalização. Olha aí um exemplo na imagem de uma calçada. Pode ver aí que de um lado tem como se fosse um campo, do outro os carros estacionados, mas não em cima da calçada, pois quem anda pela calçada é o pedestre. Somos eu e você que andamos. Espaço rural. Mas antes de entrar no espaço rural, que não é tão comum, deixa eu ver com a professora Verônica se vocês já estão interagindo, se vocês já identificaram aí como é a rua de vocês. E aí, professora Verônica, nossos estudantes, como é que estão a participação? Identificaram como são as ruas deles ou será que eles ainda estão em dúvida? Então, professora Eli, o William colocou aqui algumas respostas às suas perguntas. Ele colocou que Olinda é a cidade que ele nasceu. Em seguida, ele colocou que gosta muito do Alto da Sé. E o William também disse que a rua dele é larga. Olha aí. Eu moro em Olinda, William, mas eu nasci na cidade do Paulista, mas eu moro em Olinda desde criança. Eu moro na cidade de Olinda, conheço ali, como você falou, e realmente o Alto da Sé é muito bonito. E você pode ir aí respondendo se já identificou como é sua rua. E a minha rua, William, e aos demais estudantes, é uma rua sem saída. Eu moro em uma rua que não tem saída. Espaço rural. O espaço rural, por sua vez, possui uma menor quantidade de pessoas. Por isso,
as suas construções se limitam a casas baixas e bem separadas entre si. Se você já foi ao que chamamos de cidade do interior, você já percebe que existe uma mudança de como é aqui. Lá o espaço rural é bem diferente do nosso espaço aqui, o nosso espaço urbano, que chamamos da cidade grande aí, que é bem diferente. Tem o espaço urbano, ele tem casas aí mais afastadas, não é tão comum aqui até a população, a quantidade de pessoas circulando na rua, você percebe que é bem menor comparando a cidade aqui como a cidade do Recife, a cidade de Olinda, dentre outras cidades aqui do nosso estado. Com destaque para as comunidades rurais e pequenas propriedades. Falamos pequenas propriedades como sítio. Algumas pessoas não moram em uma residência, moram o que chamamos de sítio, onde encontra aí a criação de alguns animais e o cultivo aí de algumas plantas, de algumas frutas, de alguns vegetais. Então a gente chama ali de sítio, tem chácara, tem fazenda, mas o pequeno mesmo é o sítio. Aí uma imagem mostrando aí como a representação de um espaço urbano, como você vê aí pouquíssimas áreas de residência, mas muita área de cultivo. Muitas das nossas frutas que consumimos, verduras, legumes, elas são provenientes, são plantadas nas áreas rurais, nesses espaços que eu falei, de sítio, de fazenda e chácara, que são específicas para esse cultivo e fornece esse alimento para a cidade grande, aqui a nossa área urbana. O desafio da aula de hoje eu já tinha conversado com vocês, já tinha perguntado já para fazer aí vocês refletirem, pensarem, analisarem. No caderno escreva o nome do bairro ou da rua que você mora. Você pode descrever também através do desenho. Com a ajuda de um adulto, você escreve o nome e você também vai aprendendo, pois aprender o nome da sua rua é a maneira de você se localizar no espaço, você dar uma informação a alguém para encontrar, se localizar onde você reside. Resumo da nossa aula de hoje, conhecemos os diferentes elementos que compõem uma área urbana e uma área rural. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de geografia, tenham aprendido bastante e fico aguardando vocês para um próximo momento aí rico de aprendizado, tá certo, meus amores? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!